E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam excelentes, né? Que estejam ótimos. Poderia ser melhor, a gente pensando no futebol, se o Ceará tivesse vencido a sua primeira partida nessa volta ao Campeonato Brasileiro da principal divisão. Bem que poderia ter acontecido. Abriu 2-0, mas cedeu o empate para a equipe do Red Bull Bragantino. Fazer o quê? A gente vai conversar sobre isso, sobre esse empate, as nuances desse resultado, sobre Dieguinho, que partida do Dieguinho, a avaliação do jogo, ponto de vista do técnico Léo Condé, o ponto baixo da partida, o ponto negativo. Mais uma vez o Rômulo entrando e não ajudando em nada. O cara tem qualidade, mas ela não foi mostrada até aqui em campo, jogando pelo Ceará. E o que o Ceará tem daqui para frente? Olha, final de semana tem o primeiro jogo do Ceará em casa nesse retorno ao Campeonato Brasileiro. São questões que a gente vai ter para conversar, para comentar nesse vídeo. Vá logo deixando o seu like, ele é sempre muito importante. O seu like determina para a plataforma que você gostou e que pessoas com seu perfil gostam do nosso canal, do nosso tipo de vídeo, e você vai nos ajudar a espalhar essas informações, esses pontos de vista que temos sobre o Ceará e sobre a caminhada alvinegra, agora na temporada 2025 e daqui para frente. Então, deixe o seu like, ele é bastante importante e eu agradeço demais se você deixar o seu like. Se você é aquele que diz o seguinte, olha, like é gostei, e eu só vou deixar quando terminar o vídeo para saber se gostei ou não. Quando for lá no finalzinho, eu te aviso de novo. Que tal se inscrever no nosso canal? Olha, o nosso canal não tem ainda membros, mas todo canal aqui no YouTube tem as pessoas que são inscritas no canal. Então, eu quero instar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Se você tem dificuldade em fazer a inscrição, converse com alguém próximo a você e pergunte, olha, como é que eu faço uma inscrição no YouTube? Eu quero me inscrever no canal do repórter Danilo Queiroz, esse canal aqui, e ele vai te mostrar. Para você que já tem alguma ideia, lá na parte principal do canal, embaixo do vídeo fica um logozinho do canal. Se você clicar nesse logo, você vai para a página principal do nosso canal. Lá em cima tem inscreva-se. Você clica no inscreva-se, a palavra se transforma em inscrito e quer dizer que você já é um inscrito no nosso canal. Vai aparecer um sininho e esse sininho é o responsável pelas notificações. O YouTube está te perguntando se você quer ou não ser notificado quando vídeos novos forem colocados no canal. Então eu gravo vídeo novo e aí você vai ser um dos primeiros a ser avisado. Então certamente você quer as notificações, então você clica no sininho para todas as notificações e quando tiver vídeo novo, você será avisado pela plataforma. Obrigado por você se inscrever no nosso canal, obrigado por você deixar o like no nosso vídeo. Bem, vamos conversar sobre esse Ceará 2, Bragantino 2, ou como o jogo foi em Bragança Paulista, Bragantino 2, Ceará 2. Bem que podia ser diferente, bem que poderíamos estar conversando sobre uma vitória do Ceará, porque o Ceará abriu 2-0 e teve sim chances de marcar gol. O Red Bull Bragantino esteve na área, esteve sempre buscando gol, ele jogava em casa, ele precisava pressionar, mas o Ceará teve tudo para sair de campo com a vitória. Infelizmente para o Ceará isso não aconteceu, mas sai de campo no seu primeiro jogo, nesse retorno ao Campeonato Brasileiro, com 1 ponto. O Ceará abriu o marcador com uma jogada fenomenal do Dieguinho, recebendo a bola do Marlon, fazendo a jogada e deixando na cara do gol o Pedro Raul, e você sabe, deixa o centroavante, deixa o artilheiro, deixa o 9 na cara do gol, as chances de gol são muito boas, de esquerda mesmo, o Pedro Raul faz o gol. Depois, numa cobrança de escanteio, o Marlon vai lá, a gente já sabe que ele é um bom cabeceador, ele já marcou o gol pelo Ceará nessa temporada, marca o seu primeiro gol pelo Ceará no Campeonato Brasileiro. Daí, o Ceará teve uma situação onde teve a posse de bola muitas vezes, não deu muita chance ao adversário, até os 35 do primeiro tempo. Depois disso, só deu Red Bull Bragantino no primeiro tempo, e aí
a primeira situação complicada. O Ceará toma o gol já no apagar das luzes do primeiro tempo. No segundo sofre uma pressão, aos poucos parecia que essa pressão iria se dissipar, porque o Ceará teve algumas oportunidades, inclusive com o Pedro Raul, que não fez nada errado, apenas não tinha tanto ângulo e acabou chutando para a defesa do goleiro do Red Bull. E aí temos a situação negativa do jogo, porque eu vou já falar das positivas, mas a negativa do jogo, que foi o Rômulo mais uma vez. Eu até disse que contra o Bahia ele fez uma partida regular. Por quê? Porque ele não cometeu tantos erros quanto cometeu nessa partida e em todas as outras dele. Ali ele não foi decisivo, ele não foi ótimo, ele não foi espetacular, mas ele fez uma assistência, não errou tantos passes e cooperou com a equipe. Nessa partida, 0. E em todas as outras que o Rômulo jogou, infelizmente ele foi muito mal. E o infelizmente vem principalmente porque ano passado fez um grande campeonato paulista, não foi desse ano, foi o ano passado, antes de ir para o Palmeiras, e sabe-se da qualidade dele. O Condé trabalhou com ele no Novo Horizontino, subiu o Rômulo da base para o profissional, acredita na qualidade dele, entende que a capacidade técnica dele pode jogar para cima o Ceará, mas jogando desse jeito que ele jogou contra o Red Bull Bragantino e em outras partidas que ele fez pelo Ceará, ele só joga para baixo a equipe alvinegra. Foram vários lances no segundo tempo, o Red Bull se lançando contra o Ceará tendo uma tomada de posse de bola. A gente falou tanto nisso, né, nos últimos tempos, sobre como seria importante no Campeonato Brasileiro o Ceará ter esse meio campo forte, que toma a bola, que fornece a bola para os jogadores de frente para que o gol saia. E o Rômulo errou naquele passe que poderia virar assistência. Errou várias vezes e acabou prejudicando a equipe do Ceará. Um 3-1 naquele momento certamente definiria a partida. Talvez ela não terminasse 3-1. Talvez o Ceará sim tomasse o gol. Mas certamente o Ceará sairia vitorioso de campo. E isso não aconteceu. Infelizmente aconteceu novamente esse erro com o Rômulo. Fico pensando aqui com a cabeça do Léo Condé. O que é que o Léo Condé pensa sobre isso? Será que ele imagina que precisa dar essas oportunidades porque só o ritmo de jogo vai dar ao Rômulo a condição dele ser o jogador importante que ele, Condé, imagina que o Rômulo possa ser? Ou se ele acha que realmente está pronto, foi bem nos treinos e aí precisa entrar no jogo e no jogo ele não mostra. A gente não vê os treinos, por isso eu não sei se as coisas acontecem dessa forma. Se é o treino que coloca o Rômulo para jogar as partidas ou se é uma opção do Condé para lhe dar ritmo, porque sabe que se em algum momento ele acertar as coisas, o Ceará melhora de patamar com o Rômulo na equipe. É uma situação que só o técnico Léo Condé é que sabe e só ele é que pode nos dizer o que realmente acontece para tantas escalações do Rômulo, às vezes não como titular, mas entrando nas partidas e desperdiçando oportunidades como essa que o Ceará poderia ter vencido o Red Bull Bragantino. Mas a gente não pode colocar a culpa da derrota nos ombros somente do Rômulo. Houve erros defensivos, houve espaços e a equipe acabou perdendo. Não pensem que nos gols do Ceará não houve erros também da equipe do Red Bull Bragantino. Aonde há mérito de um time, certamente há algum demérito do outro time. O que a gente chama atenção quando chama para um jogador não é para estilhaçar aí o jogador, não é para prejudicar a carreira do atleta, é para que erros possam ser consertados. Seja pelo treinador, que coloca um jogador que ainda não está preparado para render o seu máximo, não sei se é esse o caso, ou seja pelo próprio atleta, que muitas vezes pode até já estar preparado, mas comete erros, principalmente de avaliação do que deve fazer. Então toma as decisões erradas, que foi muito do que o Rômulo fez nessa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. Mas tem coisas boas para a gente olhar. Dieguinho jogou sua melhor partida no Ceará, e olha que ele jogou outras ótimas partidas, mas pela primeira vez, no meu entender, ele foi o melhor em campo. Seguido por outros jogadores que têm ido muito bem, como o Fernando Sobral, que fez uma ótima partida, muito próxima em qualidade da partida
do Dieguinho e do Fabiano, lateral direito, que mais uma vez mostrou qualidade, marcação forte e um jogador que está ali o jogo inteiro se doando pelo time. O ponto negativo é que tanto o Dieguinho quanto o Fernando Sobral, que fizeram essa partida ótima, essas apresentações assim, individuais excelentes, caíram de produção, principalmente na marcação, no quesito físico, no segundo tempo. E foi aí que o Condé teve que fazer as mudanças. Talvez você, amigo, amiga, devem estar se perguntando por que o Condé mudou se os caras estavam tão bem. Foi a questão do desgaste que fez com que essas mudanças acabassem acontecendo. E aí bons jogadores que estavam bem, tiveram que deixar o campo. E o Ceará acabou sucumbindo, tomando o gol e teve todas essas questões, né? O Ceará teve chances de fazer o terceiro gol, mas o passe não saiu como deveria para que houvesse uma boa finalização e talvez o Ceará chegasse até a esse terceiro gol. Em relação aos gols em si, o Marlon sempre muito bem colocado e o Mugni sempre batendo escanteios como assistências. Então, eu sei que esse gol tem o trabalho do Marlon, dos outros na área que fazem um posicionamento para facilitar a ação do Marlon. O Mugni é peça importantíssima, porque se ele não coloca a bola no lugar certo, jamais o gol sairia. E também do departamento de análise do clube, que analisa nos aspectos dos adversários aonde existe a maior chance de sair gol. E nessa análise, a melhor chance de sair gol era naquela região onde o Marlon se colocou. Quer dizer, não é que seria ali e deu certo do Marlon, tá? Não. É que como ali seria a região onde poderia sair o gol, o Marlon, que é o jogador mais alto, que bom cabeceador que a gente já viu, foi colocado ali para que o Ceará tenha uma chance, ou tivesse, ou conseguisse, porque o gol saiu, essa chance maior de gol. Então, tudo passou pela tecnologia do Dimas, tudo passou pela análise do clube, que avaliou essa possibilidade, que deixou os atletas sabendo, treinando esse tipo de jogada naquele local, e por isso o gol saiu. Ele não foi só algo que de repente aconteceu no jogo. Não, somou-se a qualidade de batida de bola do Mugni, a técnica do Marlon de cabeceio, a técnica dos outros atletas na área para se postarem de uma forma a deixar o Marlon naquela condição do gol, mas também a inteligência do clube, a informação que o pessoal da inteligência passou para que esse gol pudesse acontecer. Ela já tinha marcado um gol e o gol do Marlon foi o segundo, mas eu deixei para conversar depois com vocês de falar desse primeiro gol, que também tem essa importância toda, porque foi mais um gol do Pedro Raul. São 7 jogos pelo Ceará e ele marcou 6 gols pelo vovô. Se ele continuar nessa média, se ele continuar desta forma, se ele continuar fazendo as partidas que ele vem fazendo, inclusive essa contra o Red Bull Bragantino, ele certamente será um jogador importantíssimo na caminhada do Ceará dentro desse campeonato brasileiro. E falando em campeonato brasileiro, foi a estreia do Ceará. Vamos saber como é que analisou essa estreia o técnico Léo Condé. Jogo cheio de alternâncias, né? A gente teve um início de jogo muito bom, né? Até os 35 minutos ali do primeiro tempo, a gente teve amplo domínio, fizemos 2-0, tivemos mais umas 2 possibilidades de gols. Depois, no final do primeiro tempo, o Bragantino cresceu, criou volume, conseguiu fazer o 2-1. Fizemos alguns ajustes no intervalo e voltamos para o segundo tempo. Eu acho que a equipe voltou conseguindo equilibrar as ações ali, digamos, até os 20, 25 minutos. Realmente, depois, no final, acho que a gente sentiu um pouco toda a maratona de jogos que a gente vem tendo aí, de jogos decisivos, né? Decisão de campeonato. Fizemos jogo decisivo de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste. Eu acho que a equipe sentiu um pouco, né? O campo também
pesado, uma equipe que vem treinando aí há um bom tempo. Eu acho que esse foi um aspecto, e também a qualidade do adversário, né? Eles fizeram boas trocas ali, os jogadores que entraram muito bem e acabou envolvendo a nossa equipe. Não foi nem no sentido da gente recuar, não, foi mais no sentido de imposição mesmo. Alguns atletas nossos acabaram se desgastando, não tinha como trocar mais, mas de qualquer forma eu acho que a gente leva assim, um ponto importante para casa, né? Fica um sentimento ruim, em razão da gente ter iniciado com 2-0, mas é sempre difícil jogar com o Bragantino aqui, com o Red Bull, e para a estreia de campeonato a gente levar um ponto, a gente fica feliz, e agora é nos mobilizarmos para o próximo jogo. Em relação à segunda pergunta, eu acho que assim, realmente a gente vinha com uma produção defensiva muito positiva, né? Principalmente nos clássicos, a gente quase que não chegava a bola ao nosso gol, e agora, de uma certa forma, pegamos 2 jogos fora de casa, 2 equipes assim qualificadas, mas com certeza vamos dar uma atenção maior nesse setor, sem criar fantasma, até porque vinha fazendo uma temporada consistente, e a gente tem que estar sempre, é uma equipe em formação, e a gente tem que estar sempre fazendo alguns ajustes, né? Então, da equipe que iniciou o jogo hoje, apenas 3 atletas da temporada passada. Então, a cada jogo, a cada partida, a gente vai ter que estar sempre ajustando um setor ou outro. E o Léo Condé tem falado sobre ter um grupo novo, porque ano passado, o time que subiu da Série B, o Ceará se desfez de algumas peças, algumas porque o mercado absorveu, comprou, o caso do Saulo Mineira, o caso do Eric Pulga, o caso do David Ricardo, que com certeza estariam como jogadores importantes desse grupo do Ceará. E por outro lado, o Ceará teve que contratar para se reforçar e se desfez de alguns atletas, não renovou os contratos de alguns atletas que até podem ter sido importantes em algum momento na Série B, mas que, pensando na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube precisou fazer outras contratações. Com a contratação do Lele, que foi a última, são 19 reforços do Ceará na temporada. Então, é praticamente um elenco novo que o Ceará tem para essa temporada. Então, o Condé entende que o time ainda está se acertando em relação a isso. Algumas contratações chegaram lá no começo da temporada e outras foram chegando no meio da temporada. Então, o Léo faz uma visão, uma avaliação, tem um ponto de vista sobre o Ceará para o Campeonato Brasileiro, de um time que, ainda em formação, com todas essas contratações e outras que ainda devem vir, que ainda precisa ser ajustado para que possa ser um time mais equilibrado nesse Brasileirão. Eu acho que está sendo assim, está sendo até rápida e positiva, porque a gente, tirando por base os grandes jogos que a gente fez na temporada, sempre fizemos jogos equilibrados, né? O clássico, né? Principalmente nos momentos decisivos do campeonato, o jogo com o Bahia, o jogo hoje. Agora, naturalmente, a gente tem que ir se ajustando ao longo da competição, né? Eu até comentei na última coletiva, a gente tem que minimizar os erros, né? Porque vamos enfrentar equipes qualificadas, mas a gente sabe também que do outro lado eles vão se preocupar com o Ceará, porque a gente está se mostrando uma equipe competitiva, uma equipe organizada, com boas peças, né? Mas temos muita margem ainda para crescer e evoluir ao longo da temporada. Com esse empate, o Ceará marcou um ponto. Como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro? O Ceará está na 7ª posição com 1 pontinho. Você pode me perguntar, olha, o Ceará tem 1 ponto, 2 gols marcados. 0 saldo, né? 2 gols marcados. E tem a mesma coisa o Red Bull Bragantino. Por que nessa classificação o Red Bull Bragantino aparece na frente do Ceará? É simples. Um dos critérios, a gente conversou em vídeos anteriores, por isso que é bom que vocês vejam todos os nossos vídeos, porque informações que a gente passa num vídeo, a gente acaba usando em outro. E eu passei aqui as informações dos critérios de desempate para o Campeonato Brasileiro. E depois do número de vitórias, que é o primeiro após pontos, do saldo de gols, que é o critério seguinte, do número de gols marcados, e em tudo isso o Ceará empata com o Red Bull Bragantino. Há um outro critério que é o de cartões. Cartões vermelhos, o menor número fica à frente.
nenhum dos dois times tomou cartão vermelho, só jogou essa partida. Mas em cartões amarelos, o Ceará tomou 3, o Red Bull Bragantino tomou 1. O time de menor número de cartões amarelos fica à frente. É por isso que o Red Bull Bragantino está à frente do Ceará, ocupando nesse momento a 6ª colocação, enquanto o Ceará está em 7º no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí que é a situação, é essa a questão relativa à equipe do Ceará. E agora vamos pensar nos próximos jogos do Ceará na temporada, ou seja, pensando logo nesse Campeonato Brasileiro, é claro. O Ceará volta a jogar já no sábado contra a equipe do Grêmio, depois enfrenta fora de casa no outro sábado o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Posteriormente, no dia 15 de abril, e aí o dia 15 vai ser uma terça-feira, o Ceará enfrenta o Vasco da Gama. No dia 21 de abril, o Ceará vai enfrentar a equipe do Bahia, que será uma segunda-feira. E no dia 26 de abril, o Ceará enfrenta a equipe do São Paulo. Contra Grêmio, Vasco e São Paulo, jogos em casa. Contra Juventude e Bahia, jogos fora, como foi essa estreia diante da equipe do Red Bull Bragantino. São esses os próximos jogos da equipe do Ceará. Assim, sobre o boletim do departamento médico, você percebe que aqui nos vídeos a gente não vai, pega o boletim, copia e cola para você aqui. Nem eu coloco nas minhas redes sociais, porque não faz diferença nenhuma. A não ser quando há uma novidade. E aí eu trago e explico para vocês. É o caso aqui de 2 novidades no boletim do departamento médico. Uma delas, relativa ao Richarlison. Vocês lembram que ele teve uma fascite plantar, já está há mais de um mês fora dos jogos do Ceará. A última partida do Richarlison foi Sergipe e Ceará. Aquela partida em Sergipe, o Ceará venceu por 2-0 no dia 19 de fevereiro, quando se classificou na primeira fase da Copa do Brasil. Portanto, o Richarlison jogou até ali, jogou 9 partidas pelo Ceará, teve essa fascite plantar, e a informação do departamento médico é de que ele vai passar por uma cirurgia para essa fascite plantar, o jogador fazendo o possível para não sentir mais esse tipo de problema e para não desfalcar tanto a equipe do Ceará. Então, Richarlison vai passar por cirurgia. Essa é uma das informações desse boletim que não vieram no boletim anterior do departamento médico. E outra é sobre o zagueiro Ramon, que começou a temporada como titular, jogou todo aquele início de temporada como titular na zaga. O atleta teve uma lesão na parte posterior da coxa direita, quinta dele no Ceará, a primeira esse ano, 4 ano passado. O atleta teve a sua última partida contra o Confiança, foi quando ele sentiu a lesão, e são 10 partidas dele na temporada. A notícia, e é positiva, é que o Ramon iniciou o processo de transição, portanto, já está na transição, já saiu do trabalho com o departamento médico de recuperação. Então o Ramon, quando entra na transição, ele está recuperado e a partir daí vai ganhar de novo a condição física ideal para voltar a ficar à disposição do técnico Léo Condé. Portanto, o que vai acontecer com o Ceará esta semana? O Ceará, os jogadores voltam e a partir da quarta-feira eles começam a trabalhar no Vovozão, focando a partida contra o Grêmio, que acontece no próximo sábado. Então trabalham até sexta-feira. Sábado tem Ceará e Grêmio. Sábado o Ceará joga sua primeira partida diante da sua torcida, sua primeira partida no Castelão nessa Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer outros vídeos, vai conversar mais sobre isso, mas tem que tratar essa partida como importantíssima. É aquele cartão de visita. Tipo você dizer para quem chega, muito bem-vindo, é legal estar aqui, a amizade no futebol, mas aqui eu vou tentar vencer todas as partidas. Aqui nós queremos marcar 3 pontos, se possível, em todos os jogos desse brasileiro. Então, um cartão de visita não só para o Grêmio, que jogando contra o Ceará aqui no Brasileiro não enfrentará mais aqui o Ceará no Brasileirão, porque no segundo turno os mandos são invertidos, mas para os outros times também e para você
Ceará que precisa da pontuação, o Vozão precisa de pontos dentro do Campeonato Brasileiro o mais rápido possível para chegar ao seu primeiro objetivo de 45 pontos e se chegar rapidamente vai poder brigar por outros objetivos dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Amigo, amiga, sempre legal conversar com vocês. Chega nessa hora eu já fico com saudade de bater esse papo de novo, mas já sei que vocês vão mandar as mensagens, os seus comentários e eu vou lá comentar com vocês, conversar com vocês sobre o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do Ceará na sua estreia dentro do Campeonato Brasileiro, o que precisa melhorar para que empates como esse, onde a equipe estava vencendo por 2-0, se transformem em vitórias nos próximos jogos do Ceará. Então, não esqueça o seu like, ele é sempre muito importante. Como eu disse, se você é daqueles que, o like só no final do vídeo, então você ficou até aqui, obviamente, você gostou do vídeo, então deixe o seu like para que você possa fortalecer, possa reforçar nosso canal aqui dentro da plataforma. Então o seu gostei, o seu legalzinho, o seu like é muito importante e eu agradeço demais que você deixe o seu like. E tá na hora de você fazer sua inscrição, né? Lá no começo você já ouviu, você ficou a fim de fazer a inscrição, você quer fazer a inscrição, então a hora é essa. Entre na página principal do canal, onde tem inscreva-se, você clica, vai aparecer inscrito, você já é inscrito no canal nesse momento, mas ative o sininho, clique lá no sininho, ative as notificações. Quando tiver vídeo novo, você não vai ter que sair procurando, você não vai ter que pensar, acho que hoje tem vídeo novo. Tá perto do jogo, acho que tem, teve alguma coisa no Ceará importante, então vai ter algum vídeo novo, vou procurar o canal. Não, você é inscrito, você tem as notificações ativadas. A plataforma vai mandar esse vídeo para você e você já vai ser um dos primeiros a ser informado aqui com as nossas notícias e captar, absorver todas essas informações que a gente tenta passar para vocês da melhor forma possível. Então, a sua inscrição também é muito importante aqui com a gente. Espero que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Para você que acredita, confia em Deus, que Ele possa proteger, guardar e abençoar todos vocês. Para você que não acredita, que Ele da mesma forma possa abençoá-los, mantendo vocês para o dia em que a verdade real chegar até o seu conhecimento. Porque conhecereis a verdade. E procurem lá no Google o que acontece quando você conhecer a verdade segundo a Bíblia. Ele vai te contar essa novidade. Amigos e amigas, foi muito legal. Eu quero dizer para vocês que a gente vai se encontrar, se Deus quiser. E essa é sempre a nossa promessa, se Deus quiser. Nós nos encontraremos nos próximos vídeos. Até lá!